TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo, levando até você as principais informações relacionadas à saúde. Mesmo em tempo de pandemia, a TV Candidez mantém a sua estrutura para que possamos levar até você, telespectador, telespectadora, uma programação ao vivo. Programa ao vivo na terça, a partir de 9 da noite. Programa de saúde gravado no sábado. A reprise você acompanha a partir de 1 da tarde. No sábado, não tem como você participar. Então, participe conosco toda terça-feira ao vivo. Nós temos o Jornal Candidez, que é ao vivo, o especial Coronavírus, 2 da tarde, com o nosso diretor de jornalismo, Flaviano Cunha, também ao vivo, Eduardo Silva também ao vivo, enfim, a prioridade na TV Candidez, onde a cidade tem muito mais espaço, é fazer ao vivo. Eu gosto sempre de lembrar que o nosso WhatsApp está à disposição, que é o 3222-5052. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, eu recebo o médico nefrologista Dr. Sérgio Aiton. Nós vamos falar sobre uma história que remete a 1998, muito ligada à cidade de Nova Serrana. E é claro, nós vamos também falar um pouco mais no final do programa sobre a questão da Covid-19 e os testes. Muitas dúvidas com relação se há um tempo certo para se fazer o teste ou não. Dr. Sérgio Aiton, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa Amostra Grátis da Saúde da TV Candidez. Muito boa noite, Samuel. Na verdade, é um enorme prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E estamos aí à disposição de vocês, de seus telespectadores, para falar um pouco dessa especialidade que, de certa forma, não fui eu quem a escolheu. Eu costumo brincar e dizer que eu era um nefrologista, mas a epidemiologia me escolheu ao me colocar diante de uma epidemia absolutamente inusitada, mesmo em termos de mundo, que ocorreu, que foi uma epidemia de glomerulonefrite, cujo centro, o epicentro, foi a cidade de Nova Serrana, mas que acometeu toda a região. Então, de certa forma, nós passamos a estudar essas situações relativas a fenômenos epidemiológicos. Inclusive, eu entendo que esse tenha sido, inclusive, o motivo pelo qual você me convidou para falar aqui. Foi um grande desafio enfrentar aquela situação em 1998? A gente sabe que, com o passar do tempo, a medicina ela veio evoluindo, evidentemente. A situação de 98 era uma, a situação de 2020 é completamente diferente. Qual foi o maior desafio naquela época em Nova Serrana para detectar de onde realmente estava vindo esse problema? Os desafios foram vários. Primeiro porque foi um fenômeno absolutamente incomum, sobre o qual nós sequer sabíamos da existência. Na verdade, as glomerulonefrites, que são doenças renais, geralmente agudas, mas nem sempre, cuja manifestação clínica geralmente é o edema, a pessoa fica inchada, fica com a pressão alta e fica com a urina escura. E esse tipo de fenômeno, agudamente, ele ocorre com muito mais frequência, pelo menos com as características que nós vimos em crianças. Naquela época, de uma forma absolutamente surpreendente, começaram a chegar pessoas adultas, provenientes da cidade de Nova Serrana e cidades em torno, com essas características. Diante disso, nós, nefrologistas, o que fazemos, quando nós não temos certeza de qual que é a causa, qual é a etiologia
da doença, nós submetemos os pacientes a uma biópsia renal. E todas as biópsias que nós fizemos, todas as biópsias que nós submetemos os nossos pacientes, mostravam o mesmo padrão, que era um padrão de uma doença, de uma glomerulonefrite associada a uma infecção. Essa infecção geralmente é uma infecção com a bactéria de pele, chamada Streptococcus, e ela também é acompanhada por uma série de outros achados, inclusive laboratoriais, em que a gente não encontrava nos pacientes provenientes de Nova Serrana e região. Então, foi um grande desafio, nós tentamos identificar qual que era aquele agente que estaria provocando aquele fenômeno. Inclusive, a internet estava nascendo, nós tivemos um grande fórum nacional em que especialistas do país inteiro manifestavam as suas opiniões sobre qual poderia ser o agente, já que não era aquele agente que nós estávamos acostumados a trabalhar, e isso então foi gerando uma série de desafios que nós vivemos aí alguns meses para conseguir identificar este agente. Olha aqui, nós podemos dizer que essa situação chegou a assustar um pouco os profissionais médicos, epidemiologistas da época, ou não chega tanto? Sim, enquanto nós não conseguíamos descobrir qual era o agente, qual era o nosso inimigo biológico, isso deixávamos todos nós em polvorosa. Inclusive, as situações mais inusitadas foram propostas para explicar o fenômeno, não apenas proveniente dos profissionais médicos, mas também proveniente da população, que tentava entender o que é que estava acontecendo ali na cidade. Coisas curiosas ocorreram, como, por exemplo, imputar a transferência de um cemitério que existia no centro da cidade de Nova Serrana para a periferia. Então, muitas pessoas entenderam que, por incomodar o sagrado descanso dos mortos, a população, então, estava sendo, de certa forma, penalizada com aquela epidemia. Ocorreram coisas interessantes também, como, por exemplo, times de futebol que iam jogar lá em Nova Serrana se negavam a tomar banho com medo de que aquela doença fosse transmitida pela água. Coisa que se mostrou que absolutamente não tinha qualquer relação com isso, mas, de certa forma, isso gerou, assim como essa pandemia hoje está gerando enormes prejuízos financeiros para toda a humanidade, naquela época, a cidade de Nova Serrana também sofreu um impacto severo da divulgação dessa patologia, em que realmente gerou muitos prejuízos para a população de Nova Serrana. Antes desse episódio, você já tinha alguma ligação com Nova Serrana? Não, pessoalmente não. Na verdade, foi a partir desse momento em que nós nos sentimos, de certa forma, incomodados com aquela situação e passamos a buscar esclarecimento para aquilo até chegarmos a uma conclusão, e é uma ligação que se mantém até hoje comigo, 22 anos depois. Por quê? Porque esses pacientes que foram vítimas, a literatura médica não explica o que acontecerá, ou o que iria acontecer com eles no futuro. Nós já tínhamos apenas e tão somente visto descrito uma epidemia na Romênia, em 1968, com 60 e poucos casos, mas eles não tiveram o interesse de acompanhar esses pacientes ao longo dos anos para ver quais seriam as consequências dessa doença passado alguns anos, na verdade agora algumas décadas. Então, nós mantivemos e temos mantido uma ligação estreita com esses pacientes para que a gente possa acompanhá-los, para que a gente possa identificar qualquer situação em que possa colocar em risco a saúde deles e para que a gente possa tentar evitar.
Muito bem, já começa aqui a receber umas mensagens e, curiosamente, a primeira mensagem é de Nova Serrana, a Ana Tavares. Está mandando aqui uma mensagem dizendo que ela lembra bem dessa situação de Nova Serrana, foi comovente, ela era adolescente. Os pais até hoje comentam, ela não quis fazer nenhuma pergunta, apenas um comentário. Quem também viveu essa época para descobrir essa situação toda de Nova Serrana foi o médico Gladstone Gripe Alvim. Na época, ele era secretário municipal de saúde de Nova Serrana. E a nossa produção gravou aí um vídeo com o médico Gladstone e eu vou pedir à nossa equipe que coloque agora para a gente o seu depoimento sobre a sua impressão sobre aquele momento de 1998. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Um abraço ao colega, Dr. Sérgio Wilton. Estamos aqui para falar um pouquinho da glomerulonefrite que aconteceu em Nova Serrana há cerca de 22 anos atrás, quando fomos surpreendidos aqui por uma doença que atacava os rins, que foi diagnosticada como glomerulonefrite, que também ocasionava uma gripe antes de acontecer essa insuficiência renal. Dava uma dor de garganta, uma febre, fazia a pessoa ficar prostrada e algumas pessoas ela evoluía também atacando o rim e fazendo uma insuficiência renal. Com isso aparecia, no segundo momento, uma perna inchada, uma pressão alta e essa doença foi considerada benigna porque quando ela sarava, a pessoa já ficava, o rim já voltava ao normal e não teve consequências para quem teve perdas renais lá na frente. O doutor Sérgio aí foi um companheiro, uma pessoa que estudou muito essa doença, fez acompanhamento aqui em Nova Serrana por vários anos seguidos, avaliando se no futuro iam ter essa lesão renal, ia voltar a aparecer nessas pessoas e, graças a Deus, o que a gente vê depois de 22 anos da doença é que quem teve a doença, quem teve a lesão renal, inclusive eu fui um dos que também peguei essa doença, apareci, tanto é que eu procurei o doutor Sérgio, foi porque eu estava ficando com pressão alta e o rim meio preguiçoso, e aí ele foi o nosso contato e ele foi tipo um xerife aqui na cidade, que ficou dando o apoio total e até o dia de hoje ele ainda manda a sua equipe aqui para fazer a avaliação das pessoas que foram acometidas. Essa doença era uma doença rara, aconteceu em algumas partes do mundo, ela tinha acontecido na Romênia, um pouquinho na Inglaterra, sempre com grupos pequenos de pessoas. E aqui em Nova Serrana, ela pegou centenas de pessoas. Era uma doença que tem relacionamento de acometer cavalos, de acometer bois e, eventualmente, ela pode passar para os seres humanos. E aqui em Nova Serrana, ela gostou do ambiente da Terra do Sapato e saiu pegando mais pessoas que em qualquer outra parte do mundo. Nós tivemos a colaboração da equipe do Dr. Sérgio, da equipe de Belo Horizonte com Carlos Starling, com a equipe do Ministério de Saúde e quem veio também nos ajudar a decifrar o que é que estava causando essa doença foram duas epidemiologistas americanas que estiveram na nossa cidade e vieram fazendo testes e cabe a elas esse diagnóstico que era uma doença causada por uma bactéria, um streptococcus diferente do grupo C, que começaram a pegar pessoas aqui em Nova Serrana. Em julho para agosto já começaram a diminuir os casos e até hoje essa doença não voltou e tomara que não volte nunca mais. Eu quero agradecer aí ao Sérgio esse carinho todo por esse tempo que ele ficou sendo nosso parceiro e agradecer aí o programa também aos ouvintes, ao Samuel do Vale, pela participação prazerosa de estar nesse programa hoje à noite. Muito obrigado. Muito bem, um abraço ao Dr. Gladstone. Como é que você recebe esse depoimento dele? O Dr. Gladstone, o meu amigo Gladstone, foi um grande parceiro, tá? Sem o qual, muito provavelmente, nós não teríamos conseguido obter êxito na identificação e também na solução do problema
cujo epicentro foi Nova Serrana. Na verdade, a patologia acometeu toda uma região. Mas o Dr. Gladstone, então secretário municipal de saúde, deu todo o apoio que foi necessário. Nós sempre aqui recebíamos ligações dele falando, olha Sérgio, temos mais um caso aqui, então nós vamos enviar para que você nos ajude a tratar. Até que um dia, curiosamente, ele me ligou dizendo, olha Sérgio, hoje eu não vou mandar nenhum paciente para você, hoje vou eu. Porque, na verdade, eu estou com as pernas inchadas, eu estou hipertenso e eu estou urinando escuro, ou seja, eu estou com glomerulonefrite. Então, eu também contraí a patologia. Felizmente, o Gladstone, assim como a imensa maioria dos pacientes, evoluíram bem. Hoje, ele não tem qualquer sequela, como a imensa maioria dos pacientes, e continua sendo um colaborador. Sempre que a gente precisa, nós temos tido o apoio dele. Muito obrigado. Muito bem, nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa dessa terça-feira, 23 de junho, que é ao vivo. Escolher o seu laboratório é pensar na sua saúde. O Helion veio para cuidar de você. Exames especializados, coleta e entrega de resultados em domicílio. Estacionamento próprio na melhor localização de Divinópolis. Venha pro Helion, você vai gostar. Helion, o seu novo laboratório. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. A gente cresceu ouvindo suas histórias. Vimos quando você se modernizou. Aprendemos com você o melhor jeito de nos divertirmos. Você mudou de visual e agora os cabelos exibem a experiência. Sabemos suas músicas preferidas de cor. E queremos continuar com você. Queremos que você veja os seus netos. Queremos sentir o seu carinho e sua atenção. Por isso, pedimos com todo o amor do mundo. Fique em casa. Porque uma hora, tudo isso vai passar. E queremos estar juntos de novo, com você. Fique em casa. Uma iniciativa, Hospital São Judas Tadeu. Escolher o seu laboratório é pensar na sua saúde. O Helion veio para cuidar de você. Exames especializados, coleta e entrega de resultados em domicílio. Estacionamento próprio na melhor localização de Divinópolis. Venha pro Helion, você vai gostar. Helion, o seu novo laboratório. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, 23 de junho, a TV Candidez continua mantendo a sua estrutura para que a gente possa levar até você uma programação ao vivo. Agora há pouco rodou o apoio cultural do Laboratório Helion. Eu gostaria de ressaltar mais uma vez, e eu vou pedir à nossa equipe que coloque mais uma vez a chamada sem o famoso BG, por gentileza, Túlio, ressaltando para você que a coleta domiciliar ela é gratuita, isso faz todo o diferencial. Uma equipe especializada, agilidade na entrega dos resultados e também algo que é fundamental, que é o estacionamento próprio na Getúlio Vargas, entre a Itapecerica e a Praça da Catedral. Quando você tiver uma solicitação do seu médico, lembre do mais novo e moderno laboratório da cidade, que é o Laboratório Helion, Getúlio Vargas 995, esquina com a Itapecerica. Eu vou deixar mais uma vez reforçado o telefone, que é o 3221-7404. Muito bem, na próxima terça-feira nós vamos receber aqui o nutricionista esportivo Alessandro Mascarenhas. Pelo menos 2 vezes por ano ele vem aqui dar dicas importantes. Nós vamos ouvir principalmente nesse momento onde muitas pessoas que tinham um ritmo de atividade física estão paradas e ele vai falar sobre essa questão da alimentação. O Alessandro agora há pouco nos mandou um vídeo e a nossa equipe coloca para você.
Boa noite, Samuel. Boa noite, telespectadores do programa Amostra Grátis da TV Candidez. Meu nome é Alessandro Mascarenhas, sou nutricionista esportivo e no dia 30, na terça-feira que vem, estaremos juntos falando sobre nutrição esportiva, como se alimentar adequadamente em tempo de Covid. Os treinos são diminuídos, a nossa alimentação se torna mais industrializada possível. As pesquisas mostram isso e nós vamos falar para vocês, passar dicas de como fazer algo possível para melhorar a nossa saúde, nossa performance. Dia 30, nos encontramos aí. Boa noite, Samuel. Um abraço. Boa noite, Alessandro. Um grande abraço e até a próxima terça. De volta com o nosso entrevistado, a gente recebe hoje com muito prazer o nefrologista Sérgio Aiton. Doutor Sérgio, nesse segundo bloco, a gente sempre gosta de falar um pouco sobre o profissional que aqui passa. Você é um médico já, digamos, já tem o seu nome carimbado na medicina de Divinópolis, principalmente no que diz respeito à questão da nefrologia. E você buscou, meio que recentemente, o seu mestrado e está buscando agora o seu doutorado. A gente sabe que, popularmente, a gente sempre chama o médico de doutor, né? Mas poucos, assim, buscam doutorado. E eu fiquei com uma curiosidade, porque você já está aí com uma caminhada, eu vou chutar aqui, mais talvez de 30 anos como médico, ou perto disso. Perto disso. Por que buscar o doutorado agora e talvez não no início da sua caminhada como médico? Como é que você responde isso pra gente? Samuel, eu costumo brincar, conforme eu já fiz hoje, de que não fui eu quem escolheu a epidemiologia, foi a epidemiologia que me escolheu. A partir do momento em que eu, um clínico, nefrologista, aqui em Divinópolis, trazido pelo saudoso irmão Diamantino, para iniciar as atividades aqui de um centro nefrológico, uma vez que vocês podem imaginar o sofrimento das pessoas que aqui viviam, que tinham que se deslocar 3 vezes por semana para Belo Horizonte para se submeter a sessões de hemodiálise. Se imaginar isso 3 vezes por semana ao longo de meses, se isso já seria extenuante para uma pessoa saudável, imagine para uma pessoa profundamente doente. Então, a necessidade era preemente, o irmão Diamantino insistiu para que nós, então, iniciássemos as atividades de um serviço de nefrologia que oferecesse um tratamento para esses pacientes próximo da sua residência. E assim nós iniciamos, não chega a 30 anos, mas 25 já devem ter, esse serviço e procuramos responder às demandas. Iniciamos um programa de transplante renal, que até hoje, de certa forma, funciona. Nós temos residência em nefrologia, que já tem aí alguns anos também funcionando. Temos tido uma produção científica que muito nos orgulha. E, quando menos esperávamos, fomos surpreendidos por uma epidemia cujo desfecho e cuja situação mais grave era realmente a glomerulonefrite. Inicialmente, conforme o Dr. Gladstone disse, o paciente tinha uma infecção generalizada. Essa infecção era uma infecção, de certa forma, grave. Era curioso porque a gente conseguia diagnosticar a distância, porque as pessoas tinham nódulos no pescoço, que era uma coisa absolutamente também inusitada. E nós tivemos que passar a estudar epidemiologia e nos unimos com os maiores, pelo menos os maiores epidemiologistas que a gente conhece na área nefrológica, que são os epidemiologistas da Escola Paulista de Medicina, e passamos a trabalhar juntos. Realmente isso resultou numa dissertação de mestrado e agora vai resultar numa tese de doutorado. Pelo acompanhamento ao longo de 20 anos desses pacientes, porque o mundo, e acho que essa é a nossa função, uma vez que se nós procurarmos na literatura médica, nós não encontramos resposta para isso, então é necessário que todos saibam como é que tem sido a evolução desses pacientes ao longo desse tempo, porque amanhã, esperamos que não ocorra,
esse fenômeno em outro lugar do nosso planeta, mas caso venha a ocorrer, quem tiver que lidar com ele vai ter onde estudar e buscar informações para como se comportar para evitar que os problemas que nós observamos ocorram. Como, por exemplo, nós observamos que nas fases iniciais da doença, ela se mostrava extremamente grave. Alguns pacientes, inclusive, tendo que ser encaminhados para a hemodiálise. Infelizmente, uns poucos faleceram. E nós tivemos que lidar com essa situação, mas após a superação dessa fase aguda, felizmente o que a gente tem observado nesses últimos 10 anos é que os pacientes que superaram aquela fase aguda, felizmente têm evoluído muito bem para a nossa felicidade, uma vez que nós temíamos, e a literatura, de certa forma, ela previa que a longo prazo esses pacientes poderiam sofrer as consequências do fenômeno que lá atrás ocorreu. Mas, felizmente, não é um fenômeno que a gente tem observado. É bem verdade que nessa reavaliação de 20 anos, nós estamos com os dados tabulados, está na mão dos estatísticos, a gente ainda não publicou, nós estamos ainda levantando alguns dados para colocar à disposição dos estatísticos, mas nós não temos os dados aí. Mas a bem da verdade, é muito simples de explicar. Quer dizer, quem estuda um pouco de epidemiologia não consegue muito facilmente se desvencilhar dela. Haja vista a situação que nós estamos vivendo no mundo hoje. O que seríamos de nós se não fossem as orientações dos epidemiologistas tentando, de certa forma, se não barrar, pelo menos minimizar as consequências dessa pandemia. O seu doutorado, ele termina quando? Eu espero que ele termine no final do ano. Que bacana, que legal. Foram quantos anos buscando esse doutorado? Na verdade, nós temos 5 anos que nós estamos trabalhando nisso. É São Paulo? É São Paulo, é a Escola Paulista de Medicina. Que legal, que bacana. É uma concretização também de toda a sua carreira também como médico. A gente percebe isso nitidamente. Muito obrigado. Olha aqui, estou recebendo aqui uma mensagem da Ivani. Ela é de Nova Serrana, diz que mora no bairro Marisa. Eu fui um dos casos da nefrite. Mande um abraço para o doutor Sérgio. Hoje eu estou bem, o tratamento foi muito bom, o acompanhamento está excelente. Gostaria de perguntar ao doutor Sérgio, hoje eu tenho as plaquetas altas, chega a 680 mil. Será que tem relação com a nefrite da época? Bom, a Ivani, tudo bem? Realmente eu me lembro, claro, de você. Já tem um bom tempo que a gente tem essa convivência. E, especificamente, fico feliz, obviamente, sei que você está bem. No que tange especificamente a elevação do número de plaquetas no seu sangue periférico, eu, pelo menos, não detectei isso em nenhum outro paciente. Tá? De forma que isso é um achado e provavelmente isso pode estar associado a alguma outra situação, mas não especificamente ao fenômeno que você foi vítima anos atrás, tá? Depois, se você quiser, nós podemos com prazer conversar sobre isso, analisar, mas em princípio não. Pelo menos nenhum dos outros pacientes apresentaram esse fenômeno. Legal, estou recebendo aqui uma mensagem aqui do bairro Tietê, é a Valdete. Eu queria saber, doutor Sérgio, meu filho teve uma inflamação nos rins, nefrite, acabou de mandar ela aqui agora, quando ele tinha 10 anos. Passou por um nefrologista, isso em Belo Horizonte. Esse problema pode voltar? Hoje ele está com 25 anos, ou seja, já tem 15 anos que surgiu. Sim e não, tá? Existem algumas glomerulonefrites que acometem a pessoa e se cura de forma definitiva, tá? Outras se curam parcialmente, ou seja, se curam e, posteriormente, diante de algum estímulo, a patologia volta a se manifestar. E tem outras que não se curam,
que vai acompanhando a pessoa pelo resto da vida. Como tem 15 anos que seu filho teve glomerulonefrite, eu precisaria de mais detalhes para responder isso com maior segurança. E como ela, e eu espero que não tenha se manifestado ao longo desses 15 anos, é muito pouco provável que ela volte a se manifestar. Mas volto a repetir, eu precisaria de mais dados para responder isso com maior segurança. Muito bem, nós estamos apresentando ao vivo o Amostra Grátis da Saúde nesta terça-feira. Nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Escolher o seu laboratório é pensar na sua saúde. O Elion veio para cuidar de você. Exames especializados, coleta e entrega de resultados em domicílio. Estacionamento próprio na melhor localização de Divinópolis. Venha pro Elion, você vai gostar. Elion, o seu novo laboratório. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. A gente cresceu ouvindo suas histórias. Vimos quando você se modernizou. Aprendemos com você o melhor jeito de nos divertirmos. Você mudou de visual e agora os cabelos exibem a experiência. Sabemos suas músicas preferidas de cor. E queremos continuar com você. Queremos que você veja os seus netos. Queremos sentir o seu carinho e sua atenção. Por isso, pedimos com todo o amor do mundo: fique em casa. Porque uma hora, tudo isso vai passar. E queremos estar juntos de novo, com você. Fique em casa. Uma iniciativa, Hospital São Judas Tadeu. Escolher o seu laboratório é pensar na sua saúde. O Elion veio para cuidar de você. Exames especializados, coleta e entrega de resultados em domicílio. Estacionamento próprio na melhor localização de Divinópolis. Venha pro Elion, você vai gostar. Elion, o seu novo laboratório. De volta ao vivo, nesta terça-feira, agora há pouco, rodou aí o institucional do Hospital São Judas Tadeu, que faz essa parceria com a TV Candidez pelo programa Amostra Grátis da Saúde, reforçando o Fique em Casa. Quero mandar aqui um grande abraço para o Moisés Magalhães, que é o diretor do Hospital São Judas Tadeu. Ele sempre me dá notícia que sempre acompanha o programa. Ô Moisés, um grande abraço para você. Falando em Hospital São Judas, nós tivemos a alta do jornalista Giovanni Lima. O Giovanni passou por um momento um tanto quanto delicado, né? Tomando aí um grande susto e dando susto em todos os seus amigos e familiares. Ele foi internado, ele chegou a fazer o teste da Covid-19, o teste deu negativo, mas todos os sintomas indicavam que ele estava com a doença. Tanto é que ele ficou no CTI. Nós temos um vídeo que foi nos enviado hoje para o nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui da TV Candidez. O Giovanni Lima já está em casa, aqui no seu apartamento, aqui na 7 de setembro, está tranquilo. E nós vamos acompanhar um pouco dessa alta. Aliás, mostra como é o carinho das pessoas. Lá estava o delegado da Polícia Federal, o doutor Daniel, com a sua esposa Petrúcia, vários amigos. E a nossa equipe coloca o vídeo agora para a gente, que é bem rapidinho e objetivo.
melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor. Melhores em tudo. Vivemos esperando o dia que seremos para sempre. Vivemos esperando. Bom, e dessa forma, evidentemente, que a gente torce para todas aquelas pessoas que estão enfrentando essa terrível doença, essa pandemia da Covid-19, possam viver esse momento, né, de sair do hospital e ir para casa com saúde e com vida. Amanhã, quarta-feira, 3 da tarde, no Facebook, no perfil da Pastora Divina, tem aí, portanto, a sua live. E a nossa equipe coloca para a gente a chamada. Boa noite, vocês da TV Candidez, boa noite do programa Amostra Grátis, meu boa noite. Aqui é a Pastora Divina do Vale. Eu quero convidar vocês para estarem comigo toda quarta-feira às 3 horas no culto online. Eu te aguardo, uma bênção está te esperando, viu? Toda quarta-feira. Vai no meu perfil Divino do Vale. Eu aguardo vocês amanhã, em nome de Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa. Pastora Divina do Vale, amanhã, pelo seu perfil do Facebook, já está virando uma tradição. Você não pode perder a partir de 3 da tarde. Culto sobrenatural, né? Para você que busca uma palavra boa, uma palavra dentro aí do que é esperado da Bíblia, a Pastora Divina do Vale, amanhã no seu perfil do Facebook. Obrigado ao Túlio e à equipe que está fazendo esse programa ao vivo. De volta com a nossa entrevista, eu tenho aqui algumas perguntas. Dr. Sérgio White, a Daniela do bairro Futebol aqui em Divinópolis. Eu gostaria que o Dr. Sérgio White respondesse para a gente qual que é a causa da nefrite e qual que é o melhor tratamento. Tem cura? Obrigada, Daniela, bairro Fonte Boa. E o médico Sérgio White responde para a gente. Daniela, bem, glomerulonefrite é uma classe de doenças, tá? Então, assim, nós temos inúmeros tipos de glomerulonefrites. Mas a esmagadora maioria delas tem causas autoimunes. O que é isso? O organismo, seja lá por qual mecanismo, são vários, algum gatilho dispara com que o nosso sistema imune, ou seja, os nossos anticorpos, comecem a atacar estruturas próprias nossas. Como, por exemplo, pode atacar as articulações, gerando doenças reumáticas, como pode atacar uma estrutura do rim, que é a estrutura filtrante do rim, que, na verdade, o rim, uma das mais importantes funções dele é filtrar o sangue da gente, retirar as excretas, as impurezas, e a estrutura filtrante, o filtrozinho do nosso rim é chamado glomérulo. O conjunto de glomérulos formam um rim, e além de outras estruturas. Então, de repente, por um mecanismo qualquer, frequentemente, anticorpos nossos começam a atacar essas estruturas glomerulares, essas estruturas renais. Quando isso ocorre, o tratamento óbvio é que nós tentemos
interromper esse ataque. Para isso, nós temos que lançar a mão de substâncias imunossupressoras, ou seja, substâncias, drogas, que reduzem as nossas defesas. Óbvio que são drogas que têm efeitos colaterais sérios e que nós temos que usá-las com muito cuidado. Além dos cuidados normais, como controle da pressão, uso de diuréticos, uma série de coisas. Olá, Samuel. Paz, boa noite. Estou ligado aqui no seu programa, hein? Manda um abraço para o doutor Sérgio, meu ex-médico. Queria saber, doutor Sérgio, por que depois de um ano e 6 meses, meu PTAH, deu para entender o que é o PTAH, continua alto, tipo 200. Grande abraço para você. Quem está te mandando aqui é o meu amigo Júlio Coelho. O Júlio recebeu o transplante aí exatamente no dia 25, dia de Natal de 2018. Ele está dizendo que tem vida normal, mas isso não é normal, esse PTA 200. Ele pede para você comentar aqui. Eu imagino que o Júlio esteja falando do PTH. Isso, PTH. Que é o hormônio da paratireoide. Um dos maiores problemas que acontece com os pacientes que têm insuficiência renal é que eles eliminam inadequadamente o fósforo, e o fósforo reage com o cálcio e são depositados nas partes moles do organismo, e isso gera uma doença que nós chamamos de hiperparatireoidismo. E esse hiperparatireoidismo, ele se caracteriza por elevações desse hormônio chamado PTH, que é uma abreviação do paratormônio. Bem, eu diria para o Júlio que eu não ficaria muito angustiado com esse nível, não, tá? Ele disse que o PTH dele tem quanto? 200. 200 não é um número assustador, tá, Júlio? Na verdade, tá muito próximo do normal e eu não me preocuparia muito com esse nível, não. Conforme você sabe, a qualquer momento, se quiser, a gente pode bater um papo sobre isso, mas é preferível que ele esteja nesse nível do que esteja abaixo do normal. Uma telespectadora aqui que não quis se identificar pergunta: a creatinina pode dar alterado sem a pessoa não estar sentindo nada? Não quis se identificar, de qualquer forma, obrigado. Importante é que a sua resposta seja objetiva. Infelizmente, sim. Infelizmente, sim, porque, na verdade, as doenças renais podem evoluir de forma silenciosa. A bem da verdade, a creatinina só sobe no sangue quando mais da metade dos nossos rins já pararam de funcionar. Então, geralmente a gente só sente sintomas quando mais de 80% dos nossos rins pararam de funcionar. Ou seja, é frequente, infelizmente, para aquelas pessoas que não se cuidam, aquelas pessoas que não fazem uma avaliação, ainda que periódica, tá? Que evoluam com essas patologias de forma silenciosa, de tal forma que, quando vai manifestar sintomas, ou mesmo ainda sem manifestar sintomas, mas que elevam a creatinina no sangue, frequentemente nós já estamos em estágios bastante avançados da patologia. Muito bem, é o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar, a gente vai falar um pouco sobre a questão da Covid-19 e também para o fechamento do programa de hoje. Escolher o seu laboratório é pensar na sua saúde. O Elion veio para cuidar de você. Exames especializados, coleta e entrega de resultados em domicílio. Estacionamento próprio na melhor localização de Divinópolis. Venha pro Elion, você vai gostar. Elion, o seu novo laboratório. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. A gente cresceu ouvindo suas histórias. Vimos quando você se modernizou. Aprendemos com você o melhor jeito de nos divertirmos. Você mudou de visual e agora os cabelos exibem a experiência. Sabemos suas músicas preferidas de cor. E queremos continuar com você. Queremos que você veja os seus netos. Queremos sentir o seu carinho
e sua atenção. Por isso, pedimos com todo o amor do mundo: fique em casa, porque uma hora tudo isso vai passar e queremos estar juntos de novo com você. Fique em casa. Uma iniciativa Hospital São Judas Tadeu. Escolher o seu laboratório é pensar na sua saúde. O Elion veio para cuidar de você. Exames especializados, coleta e entrega de resultados em domicílio. Estacionamento próprio na melhor localização de Divinópolis. Venha pro Elion, você vai gostar. Elion, o seu novo laboratório. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, nós estamos caminhando para o último bloco, dá tempo ainda de você participar, você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 3222-5052. A gente está recebendo hoje com muito prazer o nefrologista Sérgio Aiton, que fez agora recentemente o seu mestrado, está concluindo, se Deus quiser, em 2020, se a pandemia deixar, o seu doutorado. Doutor Sérgio, nós temos aqui algumas perguntas sobre a questão da Covid-19. A questão do novo coronavírus pode ter influência em alguma questão de doença renal? Realmente, os nossos rins são sofredores. Infelizmente, sim, tá? Nós temos os pacientes que têm sido acometidos pelo Covid, especialmente aqueles pacientes mais graves, que necessitam de intubação endotraqueal, CTI, com uma certa frequência desenvolvem um quadro que nós conhecemos como insuficiência renal aguda. Inclusive, um dos nefrologistas mais famosos do Brasil, um carioca chamado Edson, cujo apelido é Edson da creatinina, na verdade ele chama Edson de Souza, um grande amigo nosso, foi um dos primeiros a manifestar o Covid de uma forma grave no Rio de Janeiro. Teve que ir para o CTI, lá ficando mais de 3 semanas. Durante esse período todo ele teve que fazer hemodiálise. Na verdade, infelizmente, durante certas fases da infecção por esse vírus, algumas alterações cuja explicação não convém aqui, porque são muito técnicas, mas fazem com que os rins parem de funcionar. Felizmente, tá? Felizmente, quando acontece aí o que aconteceu com o Giovanni Lima, que a pessoa se cura, frequentemente os rins voltam a funcionar. A pergunta que fica é a mesma pergunta com relação ao pessoal que foi vítima de Nova Serrana. Será que no futuro esses pacientes irão manifestar algum problema renal decorrente do fato de eles terem apresentado esses problemas renais durante o episódio agudo da Covid? Então, exatamente, essa é uma pergunta também que está ficando, como além de inúmeras outras questões que envolvem essa patologia, porque por ser uma patologia extremamente nova, que nós estamos começando a conviver com ela, há um pouco mais de 6 meses, nós temos hoje muito mais perguntas a fazer sobre essa patologia do que respostas a oferecer. Haja visto que na ciência nada se resolve de uma hora para outra. Infelizmente demanda tempo, demandam pesquisas e só com o tempo nós poderemos responder as inúmeras perguntas e as inúmeras questões que essa pandemia nos jogou no colo e que nós estamos tendo que conviver com ela. De certa forma, a gente brinca que como se a gente estivesse consertando um avião enquanto ele voa, porque, na verdade, não dá tempo ainda de nós termos todas as respostas, mas nós temos que seguir trabalhando com as armas que temos. Eu diria para você que consertando o avião no ar e, às vezes, nem com todas as peças nas mãos, digamos assim, talvez. Eu vi um epidemiologista dando uma entrevista na Globo News hoje, eu achei muito interessante. Ele acha que nós temos aqui um dado, né, que já é um dado oficial que mostra perto de 1 milhão de pessoas infectadas, mas ele acredita que esse número é 10 vezes mais. Sobre o teste da Covid-19, também ouvi médicos dizendo que muitos estão dando um falso negativo, porque faz o teste, dá negativo, mas a pessoa tem todos os sintomas da Covid-19. Esse teste, às vezes, ele tem uma data certa para ser feito ou não?
Samuel, bom, primeiro, nós vamos chegar lá, mas eu gostaria de dizer que o vírus, ou os agentes que provocam a epidemia, eles têm que ter determinadas peculiaridades para que eles tenham sucesso ao provocar uma epidemia. Vou te explicar. Por exemplo, um vírus igual o ébola, que é extremamente fatal, que mata quase que 100% das pessoas que ele acomete, ele dificilmente terá sucesso em provocar uma pandemia, uma epidemia no mundo inteiro. Por quê? Porque ele mata o agente dele antes que esse agente possa sair e transmitir a patologia para os seus semelhantes. Então, os agentes que provocam a epidemia, eles têm que ter características peculiares, como, por exemplo, esse extremamente bem-sucedido. Por quê? Porque 80% das pessoas que são acometidas por esse vírus não apresentam qualquer sintoma. Então, eles saem infectando outras pessoas sem sequer ter ideia, tá, de que estão fazendo isso, não é? Desses 20 restantes, 15 apresentam sintomas, mas geralmente sintomas de pequena ou média intensidade, e só 5% desses pacientes que vão realmente precisar de medicina intensiva, coisas assim, talvez uns 2,5 venham a falecer. No que tange aos exames, voltamos a dizer, tá? Nós temos mais perguntas do que respostas, sobretudo nessa patologia, inclusive sobre exames, tá? Por quê? Porque, na verdade, são coisas muito novas e nós não temos ainda o que nós chamamos de evidências, ou seja, a experiência no trato com a coisa para que a gente tenha certeza que funcione. Então, tem gerado muito problema realmente o negócio, essas questões relativas aos exames do Covid. Primeiro, por quê? Porque a vigilância sanitária teve que liberar com uma certa urgência os testes, tá? Sem que ela tenha feito a contraprova, dada a urgência da coisa, e muitas vezes passaram alguns testes que, infelizmente, depois se mostraram que tinham uma confiabilidade apenas e tão somente relativa. Esse é um problema. O outro problema é que a interpretação desses exames, ao contrário do que possa parecer, não é simples, tá? É necessário que um médico realmente o faça, porque ele vai levar em consideração outros fatores, além do resultado que vem impresso no laudo do laboratório. Ou seja, o positivo não é necessariamente positivo, assim como o negativo não quer dizer necessariamente que seja negativo, por vários fatores. Por exemplo, o que a gente chama de padrão ouro, de gold standard, para esses exames é o que nós chamamos de RT-PCR. O RT-PCR, você vai com suave, na verdade é como se fosse um cotonete grande, e busca, principalmente na orofaringe, ou seja, na garganta e através do nariz da pessoa, identificar o vírus, e depois você leva para um processo relativamente sofisticado em que ele identifica o RNA do vírus. Então, você identificou, tá? Você pode praticamente que garantir que aquele paciente possui ou foi contaminado pelo coronavírus. Tá? Entretanto, esse vírus, ele só habita a nariz e garganta da gente por cerca de 5, 7 dias. Depois disso, se você coletar esse vírus não estará mais ali, porque geralmente ele já desceu para o que nós chamamos de vias aéreas inferiores, que é o pulmão. Ou seja, aí, a partir desse momento que ele vai para o pulmão, a pessoa se torna muito menos infectante. Especialmente, a Organização Mundial de Saúde define mais ou menos como 2 semanas, um período seguro após o qual a pessoa não contamina, a menos que ela esteja espirrando, tossindo ou que esteja entubada, tá? Então, temos um período muito curto para fazer esse exame, que é o melhor de todos, porque a partir daí nós só conseguiríamos
identificar o vírus se a gente fizesse um que nós chamamos, por exemplo, de lavado brônquico, que é injetar soro dentro do pulmão e buscar. Quer dizer, uma coisa extremamente invasiva, né? Depois nós passamos a buscar a identificação não mais do vírus, mas dos anticorpos, tá? Que foram fabricados no sangue periférico contra esses vírus. E isso tem um período, tá? Ou seja, não antes, tá? Do 7º, 9º, 10º dia, esses anticorpos não começam a subir no sangue, tá? Então, se você fizer esse exame antes do 12º dia, ele vai dar falso negativo, porque você não tem níveis ainda no sangue detectáveis para que o teste o confirme. Além do mais, nós temos 2 tipos de anticorpos principais que a gente testa. Primeiro é o IgM, que é um anticorpo que ele seria como se fosse a primeira linha de combate, é o nosso exército que vai atacar o vírus. Ele geralmente, tá? Ele sobe mais precocemente, tá? E depois nós temos um outro anticorpo, que é o IgG, que nós chamamos de memória imunológica, que é o que confere a imunidade para o paciente para, eventualmente, no futuro, se ele tiver contato novamente com esses vírus. Só concluindo, Samuel, mas acontece que, dependendo, tá, da pessoa, do hospedeiro, tá? Não sabemos também se depende da viremia, da quantidade de vírus que essa pessoa contraiu, não sabemos, mas tem apresentado uma extrema variação, tá? Do ponto em que esses anticorpos começam a subir e do ponto que eles começam a descer no sangue. Motivo pelo qual a interpretação desses exames, volto a repetir, não é uma coisa simples de ser feita e só deve ser feita, tá, com um acompanhamento médico que levará em consideração não apenas o resultado do laudo, mas levará em consideração também outros fatores. Legal. A produção também informando aqui que a gente não tem mais tempo, mas a sua opinião, ela vai muito de encontro com os especialistas do Rio, do eixo Rio-São Paulo, estão dizendo que a questão dos dias, né? Tem gente que bate até o 10º dia, você falou aí, 12º dia, está muito próximo. Eu queria que você resumisse bem rapidamente, você acha que essa pandemia... Porque tem muita gente dizendo o seguinte, Sérgio Ayton, não, 2020 vai acabar e 2021 vamos começar um novo ano. Eu não vejo dessa forma como leigo, não sou médico, sou jornalista, minha formação ela é outra. Não é um apertar um botão e que vai começar tudo novo a partir de 2021. Tomara que isso aconteça e tomara que aconteça até antes do ano se findar. Mas na sua opinião, isso vai mais quanto tempo? Ou não dá para mensurar isso? Você tem pouco tempo para responder, por gentileza. É muito difícil de responder porque, na verdade, ainda mais num país com características, com características geográficas como o nosso... Continental. Continental, me faltou o termo. É possível que esteja terminando num lugar e começando em outro. Nós, na verdade, só ficaremos livres dessa pandemia o dia que nós tivermos disponível vacinas contra ela. Doutor Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Desejo sorte nessa sua caminhada agora, final desse 2020. Tomara que você conclua com felicidade, com tranquilidade o seu doutorado. E recebendo aqui algumas mensagens, principalmente de Nova Serrana aqui, parabenizando pelo trabalho que foi feito em 1998, que repercute até hoje. Muito obrigado pela sua presença. Para mim foi um prazer, estou à disposição sempre que vocês julgarem necessário. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado a partir de 13h. Ao vivo é na terça, programa de saúde gravado é no sábado. Não tem como você participar, mas tem como você acompanhar a partir de 13h aqui na TV Candidez. A gente volta na próxima terça-feira. Nós já vamos voltar em julho, aliás, no final de junho ainda, no dia 30, com a entrevista com Alessandro Mascarenhas. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários.